O ministro da Economia, Paulo Guedes, teria omitido do governo que a filha dele continuou na direção da empresa que ele mantém no paraíso fiscal, mesmo depois de assumir o cargo no governo. A afirmação é de um deputado federal da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, decidiu levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. E isso depois de analisar a documentação encaminhada pelo ministro à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O parlamentar afirma que Paulo Guedes omitiu do governo informações sobre a Offshore, empresa que mantém um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa foi aberta em 2014 com um investimento de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. Nós constatamos um fato muito grave, né? Quando ele toma posse, ele informa ao governo, é uma exigência, né? Ele informa que tem uma offshore em paraíso fiscal e diz que afastou, né, da direção dessa offshore, mas omitiu, não disse que sua filha continuou como diretora dessa mesma offshore, né? Então isso é grave, né? Além disso também que sua esposa seria sócia também dessa empresa. Então isso é muito grave porque pode ter havido aí claramente conflito de interesses. Por isso, nós estamos preparando uma representação contra o ministro no Ministério Público Federal, até para verificar se no extrato de atividades dessa offshore não houve uma situação de favorecimento. Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes enviou aqui para a Câmara um ofício em que pediu para ser dispensado de prestar depoimento em uma das comissões. Mas o pedido foi recusado. Paulo Guedes queria que fossem aceitas as informações prestadas por meio de documentos já apresentados. Com essa recusa, o depoimento do ministro, previsto para acontecer amanhã, foi reagendado para o próximo dia 23. Paulo Guedes é obrigado a atender a uma convocação feita pelo Poder Legislativo, né, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Só há uma hipótese, né, dele não atender esse pedido, só se ele pedir demissão. Paulo Guedes faltou à sessão conjunta das comissões de fiscalização financeira e de trabalho da Câmara na semana passada. Segundo documentos que chegaram à Câmara dos Deputados, hoje o patrimônio da offshore do ministro equivale a quase 53 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, apenas no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais. Mesmo que todas as formalidades legais tenham sido cumpridas conforme a legislação brasileira, há possivelmente um conflito de interesses, porque decisões que essas autoridades tomam afetam os ativos das empresas que eles criaram, ainda que hoje estejam afastados no exterior. Então, o Congresso precisa atuar, talvez, sob duas óticas. Em primeiro lugar, para checar se todas as formalidades foram de fato cumpridas. Em segundo lugar, para cogitar, inclusive, a necessidade de uma eventual alteração na legislação para que fatos como esse, suscitando essa possibilidade de conflito de interesses, não volte a acontecer. Os advogados de Paulo Guedes disseram que esse fato já é de conhecimento dos órgãos públicos e que não houve qualquer omissão por parte do ministro. Destacam ainda que o fato da filha do ministro ter continuado nos quadros da empresa se deve a questões meramente burocráticas.